Boa noite, senhoras e senhores. Embaixador russo diz que Putin poderá apertar o botão nuclear se for ameaçado pela OTAN. Lembrando que essa palavra ameaçado, ela já é bastante flexível pelo ponto de vista do governo russo, já que eles invadiram a Ucrânia com a desculpa de que estavam sendo ameaçados pela Ucrânia, né? Só pela Ucrânia existir e ter armas e ter exército, isso já é interpretado como uma ameaça. E lembrando também que todo esse ataque, que lá na Rússia eles chamam de operações especiais, é proibido você chamar de guerra, você chamar de iniciação de guerra, você chamar de invasão. Você tem que usar os nomes oficiais da ditadura do Putin. Esses nomes oficiais são a Operação Especial para Combater Nazistas, o que é mentira. Então lembrando que toda a narrativa do governo da Rússia já é baseada em mentiras. Então eles acham que foram ameaçados pela Ucrânia. Para eles acharem que estão sendo ameaçados pela OTAN, é um passo muito subjetivo. Então basicamente o critério deles acharem que estão sendo ameaçados ou não vai ser, em última instância, os interesses da Rússia, os interesses do Putin. Se ele acha que isso está dentro dos interesses dele, iniciar uma guerra nuclear ou não. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com um ditador psicopata mentiroso e que não dá para confiar em nada do que ele está fazendo. Ele não está fazendo nada pelo bem do povo russo, não está fazendo nada pelo bem da humanidade, da Rússia, nem da Ucrânia, mas sim pelo bem do seu próprio poder. O vice-embaixador da Rússia na ONU, Dmitry Polyansky, falou em uma entrevista ao canal britânico Sky News sobre a possibilidade de uma escalada militar na Europa. O representante russo afirmou que o presidente Vladimir Putin pode apertar o botão nuclear se for ameaçado pela OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Questionado, lembrando que o Zelensky está querendo ser incluído na OTAN, ele já está sendo incluído numa cúpula que vai se encontrar por videochamadas da OTAN, e ele quer que a Ucrânia seja incluída na OTAN, ou seja, o grupo de países que tem uma aliança que foi criada para defender o Ocidente na época da União Soviética e agora da ditadura russa. Questionado se o presidente do seu país estava certo em manter a perspectiva de uma guerra nuclear com o resto do mundo, Polyansky disse: se a Rússia for provocada pela OTAN, se a Rússia for atacada pela OTAN, por que não? Somos uma potência nuclear. Lembrando que eles podem interpretar como provocação, por exemplo, se a OTAN aceitar a Ucrânia como parte da OTAN, o Putin já pode entender isso como uma provocação. É bem subjetivo o que ele vai entender como provocação, como ameaça, e o que ele vai resolver atacar e usar bombas nucleares. Lembrando que ele usou a expressão apertar o botão nuclear, ou seja, lançar bombas nucleares. Nessa semana, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou que Putin poderia usar armas nucleares se a Rússia enfrentasse uma ameaça existencial. O que é uma piada, A Rússia iniciou uma agressão, iniciou uma guerra, iniciou a agressão de um Estado contra um país, jogou mísseis em inocentes, jogou mísseis em civis. A própria guerra em si já é uma agressão, como um todo, já é antiética. E é uma piada isso, o cara tá dizendo aqui, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tá dizendo que a Rússia pode enfrentar uma ameaça existencial, que é um absurdo. Foi o Estado da Rússia que iniciou uma invasão e uma guerra. E agora ele está se expressando como se fosse uma vítima. Ameaça de quê? A Rússia estava lá em paz, ninguém estava atacando a Rússia, ninguém estava sancionando economicamente a Rússia, começaram a sancionar depois da invasão. Eles estão ameaçando lançar bombas nucleares, parece que metade, mais ou menos, das bombas nucleares que existem estão na Rússia. A Rússia tem um dos maiores poderes, se não for o maior poder nuclear do mundo, podendo exterminar aí a maior parte da humanidade, podendo exterminar 99% da humanidade, e acabar também com toda a agricultura,
porque vão existir várias consequências, não apenas da explosão, não apenas do calor, mas também do inverno nuclear, do frio extremo, mudanças na atmosfera, que vão tornar a vida bem difícil, se é que vai haver vida humana, se isso acontecer. Então, ou seja, é a ditadura do Putin que está colocando o planeta inteiro em ameaça existencial, mas esse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, ele se expressa como se fosse o contrário, como se fosse a OTAN que está colocando a Rússia em ameaça existencial. Ah, mas como saber quem tem a narrativa certa? Muito simples, é só você ver quem iniciou a guerra. É muito simples. A Rússia iniciou a guerra. Não teria guerra, não estaria acontecendo nada disso se Putin não tivesse iniciado a guerra. A OTAN foi algo criado para se defender da ameaça da União Soviética, que era uma ditadura socialista ou uma ditadura comunista. Os comunistas gostam de dizer, não era comunismo de verdade, né? Mas esse é sim o comunismo de verdade. É isso que o comunismo é na prática. Eles dizem que tem o passo da ditadura do proletariado, que é o socialismo, e o segundo passo, que é o comunismo. Mas na prática não tem esse segundo passo. Na prática, a ditadura socialista é isso aí mesmo e continua sendo uma ditadura. Então estava lá, a ditadura soviética, a OTAN foi criada como uma aliança entre os países livres, não totalmente livres no sentido libertário, né, mas muito mais livres do que uma ditadura socialista, para se defender de uma possível ameaça, inclusive nuclear. Agora o Putin é que trouxe a OTAN de volta à tona. Trouxe de novo essa necessidade da OTAN proteger o Ocidente. Essa necessidade já estava lá esquecida, ninguém estava nem pensando mais nisso. Só que eles têm a narrativa diferente, eles têm uma propaganda, uma narrativa criada pela propaganda russa, pela propaganda da ditadura russa, e que inclusive é a única aceita lá dentro. Eles censuram quem tem uma visão diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu quiser acreditar em todas as ladainhas e todas as mentiras da ditadura do Putin, e quiser fazer um canal aqui falando ladainha, eu sou livre para isso. Na Rússia, você não é livre para falar a narrativa contrária. Você só pode falar uma narrativa. Quer dizer, quando você tem um monopólio de narrativa, você pode ter certeza que essa narrativa é falsa, que essa narrativa é mentirosa. Você pode ter certeza. Não se alcança a verdade pelo monopólio. A verdade é alcançada pelo debate. Desde a Grécia, quando surgiu a filosofia, quando surgiram vários ramos da ciência, a verdade vem do debate, vem da experimentação, vem de acertos e erros e de correções desses erros. Uma ditadura que impõe uma única narrativa, você pode ter certeza que essa narrativa é falsa. Então, eles estão invertendo isso, dizendo que o Ocidente está colocando a Rússia sob ameaça existencial, quando foram eles que iniciaram tudo isso. E eles estão colocando o mundo inteiro sob uma ameaça existencial e cometendo crimes de guerra gravíssimos. Cometendo crimes de guerra gravíssimos que são os atentados, aí, os ataques a civis na Ucrânia, os atentados a crianças. E eles dizem que é a própria Ucrânia que está se auto-bombardeando. Para você ter noção do nível de delírio. Eles dizem que são os próprios ucranianos que estão bombardeando a si próprios. Então é isso. Você quer acreditar... Você tem problema, tem probleminha, quer acreditar na propaganda do Putin? Acredite. Acredite na propaganda do Putin. Tem gente acreditando que a Terra é plana. Ai. Então é isso aí. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, se você quer apoiar esse conteúdo precisa da sua ajuda. Tá? Muitas vezes eu desanimo aqui, eu penso até em acabar com esse canal, porque dá um desânimo. Eu tô tentando aqui trazer a razão, trazer raciocínio, trazer fatos. E eu preciso da sua ajuda. Então, você pode ajudar sempre no vídeo, dando seu like, sempre se inscrevendo no canal. E você também pode ajudar por Pix ou tornar-se membro do canal para ter acesso às aulas exclusivas para membros. Então, muito obrigado e até a próxima.